Juntos. Mateus capítulo de número 19, versículo 1 ao versículo de número 12. Mateus, quando acabou de dizer essas coisas, Jesus subiu da Galileia, saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas esposas por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual ou por práticas sexuais ilícitas, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre homem e mulher, é melhor não se casar. Respondeu Jesus: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Assim, alguns são eunucos porque nasceram assim, outros são feitos assim pelos homens, outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abre nosso coração e entendimento para compreender a Tua palavra. Nessa noite, continua a nos abençoar, Pai, para a glória do Teu nome. É o que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na nossa série de estudos, Cristo como Rei, no Evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como Rei. Ele traz muitas profecias no Antigo Testamento que essas se cumprem em Jesus. Ele tem algumas divisões. E é interessante, irmãos, que uma das divisões que são feitas no Evangelho de Mateus são apresentadas os discursos que Jesus faz para, meio que Mateus, como judeu, comparar com os livros que Moisés escreveu. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E no livro de Mateus há 5 grandes discursos de Jesus. Mateus, o evangelista que escreveu, como se tivesse fazendo de acordo com o que Moisés escreveu os seus livros. A gente viu o primeiro discurso, que foi o Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7. O segundo discurso é quando Jesus comissiona os seus 12 a sair de 2 em 2, capítulo 10. O terceiro discurso é quando Jesus começa a falar das parábolas, lembra? Do capítulo 13, é cheio de parábolas de Jesus. O quarto discurso, irmãos, é o que nós terminamos semana passada, que Jesus falou sobre a vida na comunidade do reino, como é. Lembra que falou da restauração, falou sobre escândalos, falou sobre busca da ovelha perdida. Capítulo de número 18. Esse é o penúltimo grande discurso de Jesus. E o último discurso, a gente vai ver aquele discurso do capítulo 23, capítulo 24, que ele fala das coisas que vão acontecer. A Bíblia diz, no versículo 1, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, terminado o discurso de Jesus, ele sai da região onde ele estava, da Galileia, e vai para a região da Judeia. Agora ele está indo para a fase final, vamos dizer assim, do seu ministério. E por onde Jesus passa, ele continua a operar os seus milagres, continua a operar os seus prodígios. Mas o que vai chamar a atenção aqui, irmãos, não são os milagres de Jesus.
O que vai chamar a atenção aqui são pessoas, que no caso são os fariseus, os líderes religiosos da época, que vão até Jesus para fazer-lhes uma pergunta, para colocar Jesus contra a parede, para ver se Jesus cai em alguma armadilha daquilo que eles vão falar. É interessante, se a gente for ver, a missão de Jesus continua. Olha o que é que diz o versículo de número 2 e 3. O versículo 2. O versículo 1 fala que Jesus saiu da Galileia e foi para a Judeia. Versículo 2. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Naquela região, Jesus operou um milagre, aquilo que ele fazia sempre, irmãos. Mostrando que o reino de Deus tinha chegado, mostrando que o poder de Deus estava ali, mostrando que a missão dele estava se cumprindo, mostrando que Jesus veio proclamar as boas novas do reino. Jesus vai cumprir, ou vai cumprindo aquilo que ele falou lá na sinagoga. Vocês lembram? Foi pregado aqui pelo irmão Romualdo, aquilo que Jesus entra na sinagoga e lê um texto e diz: o Espírito Santo está sobre mim, que me ungiu para evangelizar. Aquilo que está escrito no livro de Isaías, que a Bíblia fala que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, quando eu estou na sinagoga, e pegou o rolo, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso ele estava fazendo, ele estava curando, estava mostrando que o ano da graça do Senhor chegou, mostrando que o reino de Deus chegou àquele povo. Mas o que chama a atenção, irmãos, não é a missão de Jesus, que continuava, que não parou, mas sim homens que vieram até Jesus para questioná-lo e fazer Jesus cair numa armadilha. Olha, irmãos, as pessoas podiam estar preocupadas com as curas, com os milagres, querendo isso, mas as pessoas, os fariseus, um grupo religioso, foi até Jesus não preocupado com a cura, não preocupado com as multidões, mas preocupado em colocar Jesus à prova. Se a missão de Jesus continua, que ele continuou curando, que ele continuou operando, que ele continuou mostrando que o reino de Deus tinha chegado, com poder e grande e glória, não como ainda vai se manifestar ao mundo de forma visível, mas os opositores de Jesus também não pararam. Estavam lá também, junto de Jesus, para colocar Jesus à prova. Olha o que é que os fariseus, o que é que eles dizem? Olha no versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. A ideia não era dos fariseus irem para se alimentar, para aprender de Jesus, mas era para colocar Jesus à prova. Eles queriam testar Jesus e fazer Jesus cair naquilo que falava. Eles perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus, irmãos, eram um grupo religioso dentro do judaísmo, que eles zelavam muito pela lei, só que eles não seguiam aquilo que estava escrito na lei, mas eles seguiam as tradições, os entendimentos dos seus mestres, dos antigos. Lembra que Jesus falou, foi dito pelos antigos: amará o próximo e vai odiar o inimigo? Jesus disse que não é assim. Eles seguiam a tradição e não o que a Bíblia, o que o Antigo Testamento mostrava. E eles queriam fazer com que essa forma deles pensar é que as pessoas pudessem observar e viver por eles. Mas não era. Eles vão até Jesus, irmãos, para opor a Jesus, para testar a Jesus, para fazer com que Jesus caia em descrédito. E eles perguntam: é lícito, é permitido ao homem divorciar-se por qualquer motivo? Irmãos, se não perguntasse a Jesus e perguntasse a qualquer pessoa da nossa geração, talvez as pessoas dissessem que sim. Talvez dissesse: o casamento é assim, duas pessoas se juntam, e se não der certo, se separam, e cada um vai viver a vida. Talvez esse seja o pensamento da nossa época. E eles perguntam a Jesus
se é permitido divorciar por qualquer motivo que aparecer. Mas o que é que eles têm em mente, irmãos, para fazer isso? Eles queriam colocar Jesus como o povo diz, numa sinuca de bico. Queria botar Jesus numa enrascada. Haviam dois entendimentos, pelo menos, de ensinamento sobre o judaísmo, sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, de dois grandes professores da época. Havia, é chamada assim de escola, ou professor, Shammai, ou Shammah, e um chamado Hillel. Esse entendimento da Bíblia, e hoje tem várias coisas, irmãos, de estudo da palavra de Deus. Há uns que entendem que a Bíblia traz uma visão de eleição, de predestinação, chamada calvinismo, outros já de livre-arbítrio, chamado arminianismo. Então, há sempre esses entendimentos, sabe, em alguns assuntos. Na política nós temos quem são de direita e os que são de esquerda. Então, aqui dentro do judaísmo havia esses dois entendimentos. Presta atenção, qual era o entendimento da época? Desse grupo, liderado pelo professor Shammai, ele entendia que só era permitido o casamento, o divórcio, se houvesse infidelidade conjugal. Aí se podia, ou algo relacionado se podia separar. Mas havia outro entendimento, e esse entendimento era o que a maioria dos fariseus tinha. Ele se apoiava num outro ensinamento de um grupo do professor, como eu falei, chamado Hillel. Preste atenção, irmãos, qual é o ensinamento dele? Ele dizia que um homem podia se divorciar com a mulher se ela queimasse uma torrada, no caso da gente um pão. Se ela arruinasse a comida, se ela botasse mais sal do que deveria. Se ela recolhesse o cabelo, se ela falasse com homens na rua, isso era motivo de separação, de divórcio. Olha qual era o entendimento. Se falava de forma desrespeitosa a respeito dos pais do esposo, se o esposo estivesse presente. Se era uma mulher escandalosa, cuja voz se ouvia pelo vizinho, se ela falasse de uma forma que o vizinho escutasse, para essa escola, para essas pessoas que tinham esse entendimento, era motivo de se divorciar. E alguém que veio dessa escola, desse entendimento, um rabino, um mestre que ensinou desse grupo do Hillel, chamado Akiba, ele falou que se um homem encontrasse uma mulher mais atraente do que a dele, ele poderia divorciar da sua esposa. Ou seja, a pergunta que os fariseus fazem é meio que empurrando Jesus para saber se isso estava correto. Porque eles perguntam, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Eles estão empurrando Jesus para isso. Agora, se Jesus estava na sua missão, não parou, se os opositores de Jesus não paravam também para tentar derrubar, perseguir Jesus de alguma forma, Jesus vem mostrando qual é a vontade de Deus. E o que é que Jesus mostra? Jesus põe o dedo, vamos dizer assim, lá na ferida dos fariseus, irmãos, e vai trazer um ensinamento que a Bíblia traz, que o Antigo Testamento traz. Olha o que Jesus diz, versículo 4. Jesus ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse, lembra Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz, criou Deus o homem à sua imagem, e Deus o criou, homem e mulher os criou. Jesus usa esse texto, mas não só isso, Jesus prossegue e diz, e por essa razão, versículo 5, o homem deixará pai
e mãe, e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus usa o texto que está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24. Diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Jesus apela, irmãos, para antes da lei, para quando Deus criou o ser humano. E olha o que é que Jesus fala, preste atenção, versículo 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus não falou sobre divórcio, Jesus falou sobre casamento. Jesus diz que no início, Deus fez o casamento. Foi na criação que Deus fez Adão e Deus fez Eva para casar um com o outro. É interessante, irmãos, que tudo quando Deus fez na criação, no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, e a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Mas quando fez o homem, diz que faltava para ele uma companheira. Porque todos os animais tinham sua pareazinha. As panelas tinham sua tampa, né? E Deus faz a mulher para o homem. E quando toda a criação de Deus está completa, a Bíblia diz que Deus disse que era, e viu Deus que era tudo muito bom, era perfeito, agora está pronto. Até fazer o homem e a mulher não estava pronto. Se tivesse feito só o homem, não estava pronto. Na visão de Deus, o homem está pronto, junto quando faz a mulher. Aí ali, toda a criação do Senhor está pronta. Jesus falou como foi feito. Mas é interessante, irmãos, que os fariseus, eles insistem, porque Jesus não respondeu, né? Pode ou não pode casar, divorciar? Jesus disse: Deus uniu, casamento, Deus uniu, não deve se separar. O homem não deve se separar. Não deve haver separação. Aí eles insistem. Olha o que é que diz o versículo 7. Então perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Irmãos, Jesus falou o seguinte: olha, Deus uniu. Deus fez homem, mulher, e Deus os uniu. E ninguém deve separar. O casamento é algo que ninguém deve separar, aquilo que Deus uniu. E os fariseus dizem: então, há uma contradição, você está errado. E por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por que Moisés mandou se divorciar e mandar a mulher embora? Eles usaram um texto que está no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, no livro da lei, no capítulo 24, que diz: se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Esse que a Bíblia fala, encontrar algo que ele reprova ou algo indecente, era que aquelas pessoas entendiam que esse algo indecente era não cozinhar bem, falar alto, falar desrespeitoso. Aí os fariseus usam do texto para perguntar se pode ou não, porque a lei mandou. Queridos, aí Jesus responde: a lei não mandou se separar, não mandou ter divórcio. Olha o que Jesus fala. Versículo 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do seu coração.
por causa da dureza do coração de vocês. O divórcio não é obrigatório, não é mandamento. É uma concessão, é uma permissão, por causa do nosso coração que é duro. A Bíblia não mandou, num caso desse, de adultério e tal, haver divórcio. Ela permite, por causa da dureza do nosso coração. Aí Jesus acrescenta, olha o que é que ele diz: mas não foi assim no início. Deus instituiu o casamento, perfeito, Adão e Eva. Tinha como eles se separar, irmãos? Não tinha ninguém para casar mais. Então qual era o objetivo? Era uma união permanente, estável, sem acabar. A lei veio depois que Adão e Eva pecaram, que o coração estava cheio de pecado, que o pecado tinha multiplicado. Então aquele homem com o coração duro, Deus permite, colocando exceção, para que haja o divórcio. Irmãos, o casamento é uma aliança que é firmada diante de Deus. E Jesus está aqui, irmãos, para mostrar a importância do casamento. O casamento, irmãos, é algo tão sério que o apóstolo Paulo compara o casamento, a relação de um homem com a mulher, com Cristo e a igreja. A seriedade que Deus coloca no casamento. O casamento, irmãos, é algo sério, seríssimo. É uma união que quem instituiu, quem estabeleceu, foi o próprio Deus. Casamento não é invenção humana, irmãos. Foi Deus quem criou. O casamento é uma união que é física. O homem e a mulher se tornam uma só carne. Não são mais dois, agora tem que ser um. O casamento é uma união indissolúvel, permanente, irmãos. Sabe? Essa ideia que tem no mundo de que se der errado a gente vai embora, ou vamos morar junto. Isso não faz parte da lei de Deus. Deus exige que o marido e a esposa se comprometam irrestritamente com a união do casamento. O casamento é algo permanente, é o que Jesus mostra. Não é isso que o mundo entende. O casamento, irmãos, se há anos atrás, há um tempo atrás, a gente não precisava falar isso, mas a gente tem que falar. O casamento é entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Se for algo diferente, não é casamento. Anos atrás a gente não precisava falar isso, mas hoje a gente tem que dizer. E nós não temos nada contra pessoas que têm união homoafetiva, que tenham essa relação de estar com a pessoa do mesmo sexo, nós não temos nada contra, mas pela Bíblia, casamento é entre homem e mulher. O casamento, irmãos, é entre um homem e uma mulher. Não é entre dois homens e uma mulher. Não é entre duas mulheres e um homem. É um homem e uma mulher. É aquilo que a gente chama o casamento monogâmico. Mas Oséias, Davi teve várias mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. Em nenhum momento a Bíblia abençoa esses homens por isso, ou diz que eles estavam certos. Na realidade, todos da Bíblia, que ela fala que tiveram mais de uma mulher, tiveram problema. Abraão teve problema com Agar e Sara. Jacó teve problema com suas 4 mulheres. A causa da ruína de Salomão foi suas 1000 mulheres. Irmãos, a Bíblia, ela descreve que eles tiveram essas mulheres. Ela não está autorizando ter essas mulheres. Deus não criou 2 Evas para Adão, só foi um. Casamento é entre um homem e uma mulher.
Isso é o casamento. É assim que deve ser. Mas não é fácil? Sim, não é. Sabe por que não é? Um dos motivos é porque são dois pecadores juntos. Irmão, sabe por que não é fácil a convivência? Porque são pecadores. Sabe por que às vezes na igreja a convivência é tão difícil? Porque todos nós aqui, todos os bichinhos de ureia aqui, são pecadores. Se a gente botasse aqui na igreja só anjo, não tinha problema. Se o casamento fosse 2 anjos, não tinha problema. Mas sabe por que tem? Porque são 2 pecadores que precisam da graça de Deus para viver, que precisam da bênção de Deus. Isso é o casamento, queridos. Mas é algo abençoado por Deus. Irmãos, na Santíssima Trindade, o Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai. Eles se amam, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa forma de amor entre eles, de união, é para ser refletida na família, essa união, na igreja, essa união. A igreja é composta de famílias e pessoas que casaram, irmãos. E é isso que deve refletir na nossa vida, irmãos. Esse amor que está lá na Trindade. E o amor da Trindade é tão grande, o Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai, que eles, na sua forma de amor, ele não tinha obrigação de nada, ele cria a humanidade para dar-lhe amor, ele faz toda a criação para lhe dar amor. É o que Deus faz entre o casal, homem e mulher, para que no seu amor eles possam gerar filhos, para que eles também usufruam desse amor. Jesus diz, não foi assim no começo, no princípio não foi assim. O projeto inicial de Deus não é separação, não é divórcio, é o casamento. Aí Jesus fala, versículo 9, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus, ele cerca o casamento, irmãos, de tal forma para que o casamento possa estar blindado, guardado, preservado, para que a glória de Deus se reflita nessa relação, e mostra que há uma forma do casamento acabar. Há uma permissão. É permitido, é concedido um formato, uma forma do casamento acabar. E qual é essa forma? É quando há o cometimento de adultério de uma das partes. Uma das partes foi infiel, traiu. Nesse caso, há uma permissão para a separação. Não é obrigatório, não é mandamento, é uma permissão. O caminho que a Bíblia traz para aquele que errou e para aquele que sofreu é o caminho do perdão, da reconciliação. Esse é o caminho que Deus traçou para os homens. Irmãos, a lei traz esse entendimento. Sabe como é que acabava o casamento na lei com adultério? Não era permitido o divórcio por qualquer coisa. Se alguém fosse pego em adultério, sabe o que aconteceria? Seria morto. No caso, a mulher, porque a lei era bastante rígida, seria morta. Então o casamento acabava com morte. O adultério traz essa ideia, alguém quebrou a lei de Deus. Aquela pessoa não está mais viva, porque ela
diante de Deus, porque ela quebrou a lei, ela quebrou aquilo que prometeu diante de Deus. Então é permitido o divórcio nessa situação. A Bíblia traz para nós outro entendimento, irmãos. Quando a igreja foi surgindo, e aí apresentaram algumas situações, Paulo vai dizer à igreja que há uma possibilidade também de acabar um casamento. Que para nós aqui não é o caso, irmãos. Paulo fala, lá no capítulo de número, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de 10 a 15, Paulo fala de uma situação, irmãos. Imagina só, a igreja estava surgindo, e aqui nessa cidade, onde a prostituição corria solto, onde a promiscuidade, onde as pessoas viviam uma vida devassa, sem regras nos seus relacionamentos sexuais. E para essa igreja que surge nesse ambiente, que pessoas que agora se converteram foram salvos, faziam com que houvesse desentendimento para aqueles que não eram cristãos e não viviam nas práticas segundo Deus permitia, e Deus manda, e aqueles que se converteram querendo viver uma vida que agradava a Deus, podia gerar muito choque e conflito. Aí Paulo fala, no capítulo 7, versículo 10, da primeira carta aos Coríntios: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ou seja, não era algo que Jesus já tinha dito, então ele está reforçando, essas palavras são do Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, permaneça sem casar, ou se casar, então reconcilie-se com seu marido, né? Permaneça sem se casar, ou então se reconcilie com seu marido, e o marido não divorcie da mulher. Aos outros eu mesmo digo, não o Senhor, se um irmão tem uma mulher descrente, olha o que Paulo diz, que não separe. E ele diz, numa situação nova que está acontecendo: se alguém tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente, e ele não se dispõe e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Paulo agora traz outra situação: o casal, alguém se converteu a Cristo, foi salvo, e o outro não. E essa pessoa quer continuar o casamento, a pessoa que não é crente. Ele diz: permaneçam casados. Permaneçam casados. Não se divorciem. É o que Paulo diz. Ou seja, a Bíblia sempre preserva o casamento. Então, há essa possibilidade, irmãos. Se alguém, que não é o caso daqui, for crente, foi salvo, e é casado com uma pessoa que não é crente, e essa pessoa, de alguma forma, não quiser mais o casamento, é a segunda forma que a Bíblia autoriza. Mas ela não manda o crente pedir o divórcio. É se a pessoa não crente não quiser conviver. Às vezes, se for dois crentes, irmãos, casamento, quem deve separar é a morte. É um ensinamento bíblico. Sabe o que é que Deus fala sobre o casamento? Malaquias capítulo 2, versículos 14 a 16. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, um corpo e um espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como que se cobre com roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis.
Deus odeia o divórcio, irmãos. Por isso, a Bíblia cerca tanto o casamento para que não haja o divórcio, o caminho ao perdão. O divórcio, irmãos, é a última situação. Quando passou por esses caminhos aqui dolorosos e não tiver mais jeito. Mas o caminho é da reconciliação. Sabe? Irmãos, casamento não é algo fácil. São dois pecadores, criações diferentes, pensamentos diferentes, que agora se unem debaixo do teto e vão ter que viver as dificuldades que cada um tem. E agora, irmãos, vão ter que pensar juntos. E agora vão ter que viver juntos. Vai ter que ter muita tolerância, perdão, comprometimento um com o outro, cumplicidade, um apoiar o outro. E não é fácil. Irmãos, faça igual que alguém aconselhando o outro, dizendo, questão do casamento como não é descartável, irmãos. Casamento não é algo para se jogar fora, não é algo para se descartar como uma roupa que troca. Alguém falou, né? Tem as histórias, né, que alguém fala que não queria mais estar com sua esposa, que não aguentava mais aquela mulher. Ele disse, então, irmão, a Bíblia diz que você deve amar o próximo. A Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como Jesus amou. Ele disse que não aguentava aquela esposa. Ele disse, mas a Bíblia manda amar o próximo. Se você não quer amar como a esposa, deve amar como um próximo. Mas ele falou, não aguenta, aquela mulher não tem condição. Ele disse, mas a Bíblia manda amar o inimigo. Então você não pode amar nem como um próximo, mas como inimigo tem que amar. Não tem como. Não tem como. Tinha um homem que foi preso há décadas atrás, um grande escritor chamado Bonhoeffer, e ele diz, irmãos, a partir do momento que se casa, ele escreveu isso para um jovem casal, e a partir do momento que se casa, ele diz, não é o seu amor que sustenta o casamento, mas a partir de agora, é o casamento que sustenta o amor. É a promessa, é a aliança que fez diante de Deus que sustenta o amor. É o casamento que sustenta o amor. Não é aquele negócio que acabou um amor, cada um para os cantos, não. A aliança que fez diante de Deus, o compromisso que assumiu, que sustenta o amor. Devido à dureza do coração, queridos. Devido à dureza do coração, Deus permite o divórcio. Mas esse não é o melhor caminho. Agora é importante, irmãos, saber o que é casamento. E aí eu tenho que dizer para os irmãos, eu tenho que ser bem claro. Casamento é algo oficial. A igreja, irmãos, não casa. Tem pessoas que dizem assim, eu casei só na igreja. A igreja não casa. A igreja abençoa. Quem casa é o Estado. Quem casa são esses órgãos que nos governam, essas entidades que nos governam, que nos regem, irmãos. Ele é que casa. A igreja, hoje, antigamente já pôde casar, mas hoje a igreja não casa. Então, casamento perante a igreja é um casamento oficial. Entende? Quando Deus une Adão a Eva, Deus estava fazendo o papel ali do juiz. Estava oficializando o casamento. Então, a união estável, irmãos, não é casamento. A figura da união estável, diante da legislação. Pessoas que resolveram não se casar e resolveram estabelecer uma união estável. Isso não é casamento diante da Bíblia. O concubinato também não é, irmãos. Viver ou estar junto, passou um tempo, isso não é casamento diante da Bíblia. Sabe? Casamento diante da Bíblia é algo oficial.
É algo que se oficializou. E é algo que Deus abençoa. Irmãos, então por que nós devemos casar? Se as pessoas se amam, podem estar juntos, é menos compromisso. Nós entendemos, irmãos, se nós fizermos aquilo que Deus tem para nós, nós seremos abençoados, porque está de acordo com a vontade de Deus. Sabe? E não com o nosso pensar. Jesus mostra a importância do casamento. Mas aí ele não para, irmãos. Os discípulos entenderam que aquela mensagem era difícil. Então quer dizer que não pode haver separação por qualquer motivo? Sim, na hora de casar, deve pensar bem, assumir um compromisso diante de Deus, diante do cônjuge, porque não é descartado. Aos discípulos disseram, versículo 10, se essa é a situação entre homem e mulher, é melhor não se casar. Irmãos, percebe que a gente tem visto aqui no Evangelho de Mateus, que os discípulos sempre estão assim, voando, aéreo, as coisas que acontecem, e não compreendem bem as coisas. Aí eles acharam melhor, então é difícil assumir esse compromisso, né, dessa forma. Jesus diz, olha, nem todos, versículo 11, nem todos têm condição de aceitar essa palavra. Irmãos, tem gente que não tem esse dom de se casar. E Jesus mostra algumas situações. Jesus mostra 3 casos de pessoas. Eu mesmo conheço alguém até na minha família, que preferiu não se casar. Ou não se casou. Nós temos na igreja, aqui não, mas na sede, pessoas que não se casaram. Sabe, irmãos? E isso, irmãos, não é descumprimento da vontade de Deus. Não deixa a pessoa desmerecida ou escanteada na igreja. Nada a ver, irmãos. Nada a ver. Não tem nada a ver. Jesus fala, existem alguns casos. Aí ele diz, alguns são somente aqueles a quem isso é dado. Esse dom de casar. Aí ele fala, alguns são eunucos. Eunucos, irmãos, eram pessoas que no caso aqui, eles eram castrados. Jesus diz, alguns são eunucos porque nasceram assim, pessoas que não têm os seus órgãos sexuais, devido ao nascimento, alguma doença desenvolvido. Jesus diz que alguns nasceram assim, não vão poder casar. Jesus fala, outros foram feitos assim pelos homens, que são castrados. Irmãos, pessoas que cuidavam das mulheres dos reis. Esses homens que cuidavam, eles eram castrados. Esses não podiam ter relação. E Jesus fala também, e outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Pessoas que conseguem não se contaminar com o mundo, ter uma vida sexual desregrada. Essas pessoas, tem pessoas que se dedicaram para a obra do Senhor. E isso não é problema. Paulo fala algo, irmãos, lá na primeira carta, aquele que nós estávamos lendo em Coríntios, capítulo 7. E Paulo, ele não era casado. Nós não sabemos se ele era viúvo, o que foi que aconteceu, se quando ele aceitou Cristo, a mulher abandonou ele, nós não sabemos. O fato é que ele não era casado. Então, há essas possibilidades. Então, se alguém não casar, irmãos, isso não é demérito, não é motivo para a igreja escantear ou não abraçar. Não, irmãos. Há essas situações. O que nós precisamos, irmãos, é estar de acordo com a vontade de Deus para o seu povo. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Deus quer famílias abençoadas.
Famílias que possam demonstrar o amor dele ao mundo. Irmãos, não tem um lugar melhor. Eu acho que o lugar melhor do que uma família abençoada é uma igreja com as famílias abençoadas. Porque é o lugar de paz que a gente tem, é o nosso lar. Se nós tivermos um lar abençoado, irmãos, debaixo da bênção de Deus, a gente tem tranquilidade para enfrentar as dificuldades todas. Se nós tivermos famílias abençoadas, irmãos, aqui é composto por famílias. Estou vendo uma família aqui, ó, Romualdo e a mãe, Anderson, a esposa, a sogra. Tá a Ângela, os seus filhos estão lá fora, Marcela, família, irmão Deneval, a esposa não está. Ó, meus pais, minha esposa. São famílias a igreja, não são pessoas não é nosso ambiente de trabalho não, que são pessoas isoladas. Igrejas são famílias que estão juntos. Imagine se nossas famílias forem abençoadas. Para estarmos aqui juntos, criando os nossos filhos na presença do Senhor. Aprendendo, envelhecendo na casa do Senhor. É uma bênção. Deus quer que nós demonstremos o amor ao mundo. Deus quer que mostremos o compromisso, a aliança que Ele tem conosco, e isso pode ser mostrado na nossa vivência. Sabe, irmãos? Nós somos sal do mundo. Somos sal dessa terra, somos luz desse mundo. O sal preserva. Impede a putrefação apodrecer. Se nossas famílias forem famílias fortes, irmãos, debaixo do temor de Deus, nós podemos mostrar a esse mundo que essa prática que ele vive não é o melhor. Essa prática de falta de compromisso, falta de castidade de uma vida pura diante de Deus. Diante disso, irmãos, que nós vimos Jesus falando sobre o casamento, mostrando que o divórcio não é algo que deve ser algo principal. Agora eu quero deixar um detalhe aqui, irmãos. Quero dizer um detalhe antes da gente ir para as aplicações. É que se alguém aqui, eu não conheço a história dos irmãos, conheço pouco a história na realidade, divorciou, ou casou por algum outro motivo. Irmãos, o divórcio não é um pecado imperdoável. Sabe? Deus tem graça suficiente para perdoar e para abençoar. Não é porque foi divorciado pelo motivo que não era o correto, que agora está debaixo da maldição de Deus. Não. A Bíblia fala que comete pecado, adulterou. Mas Deus tem graça suficiente para abençoar e transformar a sua vida, a sua família. Sabe, irmãos? Não é um pecado imperdoável. Deus tem graça suficiente para perdoar. Sabe? Tem que deixar isso bem claro também aqui. E diante disso, irmão, que nós colocamos, que Jesus apresentou sobre o casamento, sobre a importância dele, eu queria que a gente encerrasse com algumas aplicações, encerrasse a ministração da palavra, e depois a gente vai para a ceia do Senhor com 3 aplicações. Sabe o que é, irmãos? Primeiro, 3 aplicações. Primeiro, precisamos desarmar o nosso espírito e aceitar a vontade de Deus que está expressa na palavra dele. Lembra que os fariseus chegaram para Jesus, não querendo a palavra de Deus, mas querendo apanhar Jesus, distorcendo a palavra de Deus? Irmãos, nós precisamos deixar os nossos pressupostos, aquilo que a gente acha o correto. Quantas vezes a gente não está conversando com as pessoas e diz, eu penso assim, eu acho que é assim. Irmãos, é o que a palavra de Deus tem para nós. Ela é a melhor coisa. Irmãos, nós cremos que se nós cumprirmos a vontade de Deus, não é pelo fato da gente obedecer e vai ser salvo. Não, nós somos salvos e vamos obedecer porque já fomos salvos. Mas nós entendemos que se nós andarmos nos caminhos de Deus, as bênçãos vão estar conosco, porque ali é o caminho que Deus deixou para trilharmos. É o melhor para a nossa vida agir daquela forma. Então nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Nós precisamos também, irmãos, ver que essas instituições criadas por Deus têm a sua bênção, e não devemos criar mecanismos para diminuir
ou desfazer o valor. No caso, nós estamos falando aqui do casamento. Irmãos, muitas igrejas permitem, aprovam e até abençoam qualquer tipo de separação, qualquer tipo de divórcio. Irmãos, casamento é uma instituição criada por Deus. Nós devemos chorar quando a gente sabe que pessoas se separaram. Nós devemos valorizar. Claro que também nós devemos chegar para famílias que, de uma maneira, às vezes até imprevista, casaram por uma situação ou outra. Nós devemos estar junto com essas famílias, ensinando, fazendo elas caminhar no caminho do Senhor, para elas entenderem que daqui para frente é uma nova vida. Deus abençoe o casamento. Nós não devemos diminuir o valor dele. E por último, casamento tem que ser honrado, tem que ser preservado, irmãos. E como é que a gente faz isso? Pedindo a bênção de Deus, pedindo a graça de Deus, porque não é fácil. Escutei alguém falando, né, que a esposa daquele grande evangelista do século XX, Billy Graham, perguntaram se eles já discutiram e se já pensou em divorciar. Ela falou que eu já pensei em quebrar uma panela na cabeça dele, mas divorciar não. Sabe porque tem hora que casamento é difícil. Mas ela quis mostrar que deve ser honrado, deve ser preservado. Sabe, irmãos? E esperar a bênção do Senhor. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça com que uma palavra como essa, que nos chama ao compromisso, irmãos. Nos chama ao compromisso. E não é fácil, irmãos. Porque o nosso coração é duro, o nosso coração é mau. E não é fácil. Nós sermos confrontados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai no nosso coração e ela nos quebra. Porque todo o nosso desejo é fazer o que é contrário a ela. Por isso essa dificuldade que nós temos, irmãos. Porque o nosso desejo é fazer o que é contrário à palavra de Deus. Por isso ela vem e quebra. Ela humilha a gente, irmãos. Ela traz coisas, irmãos, que dói, que machuca. Mas é o ensinamento de Deus para a nossa vida. O escritor lá dos Hebreus aos Hebreus ele diz, que quando vocês são disciplinados, lembre que é Deus fazendo isso, para que vocês participem da santidade, sejam santos. Por isso a palavra de Deus nos quebra, irmãos, nos quebranta, nos machuca, que é para que a gente possa viver em santidade, nesse mundo corrompido, cheio de trevas, cheio de ensinamentos, longe de Deus. Vamos orar e depois vamos